Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo muito importante. Eu quero apresentar para vocês um material que já está disponível. Vou deixar o link aí na descrição para vocês estarem adquirindo, né? A gente anunciou através do Instagram, também nas nossas mídias. Esta obra que é um lançamento aí da BV Books, né? Predestinação e livre-arbítrio na teologia de Jacó Armínio, contribuições do arminianismo do século XVI para uma atual tomada de consciência da liberdade humana de julgar e agir com responsabilidade em uma sociedade em construção. É um livro que foi publicado aí pela BV Books, né? E o autor é o Germano Soares Silva. Então é um livro que vai trabalhar a linha de pensamento arminiana com relação à predestinação e livre-arbítrio. Todos sabem que eu, João Paulo Fonseca, sigo uma linha arminiana, né? Então, com muito prazer, a gente está indicando essa obra para vocês, né? A gente também já fez reviews de materiais calvinistas também, mas a gente carecia, né, de obras boas que trabalhassem a teologia arminiana. Então a gente está fazendo essa indicação para vocês. Acesse aí o site da BV Books, está aparecendo agora na tela do seu dispositivo e também na descrição vocês encontram o link para estar adquirindo esse material. Não é um livro caro e é uma obra interessante, tá? Então aqui a gente tem a explicação aqui na contracapa, tem uma foto aqui do Germano Soares Silva, né? E aqui a gente já tem um entendimento que não é um livro que vai trabalhar toda a teologia arminiana, né, com relação à soteriologia e outros temas, né? Mas ele vai focar na predestinação e no livre-arbítrio, tá bom? Então é capa brochura, 120 páginas, não é um livro pesado, não é um livro exaustivo, a leitura não é cansativa. Eu fiz a leitura em poucos dias, né? E tive um entendimento muito bacana com relação ao pensamento aí de Jacó Armínio sobre predestinação e livre-arbítrio. Então aqui a gente tem uma primeira folha, ficha catalográfica. Quero agradecer a BV Books mais uma vez que nos enviou esse material, né? O nosso canal é parceiro da BV Books. Então aqui tem as informações na ficha catalográfica, o editor responsável Cláudio Rodrigues, capa e diagramação Laércio Filho, revisão textual Ana Júlia Ferro. Uma publicação aí da BV Books. Então aqui a gente tem a segunda folha de rosto, dedicatória e agradecimento, epígrafe, uma frase de Jacó Armínio, né? Foi retirada aqui das obras de Armínio, que é uma publicação que a gente já apresentou aqui no canal, né? Foi publicada aí pela CPAD. E aqui a gente tem um sumário. Eu gostei desse material, né? Aquela folha meio amarelada, é uma folha muito boa para leitura. O sumário é bem completo. O material ele foi dividido em exatamente 3 partes. Então a primeira parte traz uma parte bibliográfica histórica com relação a Jacó Armínio e a teologia arminiana. A segunda parte vai trabalhar a predestinação e a terceira parte vai trabalhar o livre-arbítrio, tá bom? E o interessante é que a base desse material são as obras de Armínio, né? O que Armínio escreveu, as suas declarações e sentimentos, né? Então, o autor se baseou no próprio pensamento do Armínio. Ele não foi em teólogos arminianos, mas ele buscou a base na própria teologia de Armínio. Então, aqui a gente tem uma introdução. E aí nós entramos no capítulo 1 da primeira parte, né? São alguns capítulos. Então, aqui nessa primeira parte, a gente vai ter um desenvolvimento histórico, tá? Então, aqui ele vai trabalhar, olha só, de 1609 a 1618. Então aqui já tem, olha só, eu grifei algumas partes, né? Durante séculos a imagem de Jacó Armínio foi passada pelo ângulo calvinista, mas agora, com a publicação das obras de Armínio e o surgimento dos escritos de autores arminianos, pode-se ter uma visão de Armínio por Armínio e pelos arminianos, né? Então é uma primeira afirmação do autor. Então aqui a gente tem o primeiro capítulo, a primeira parte, inserida na primeira parte, vai trabalhar um pouquinho da biografia de Jacó Armínio. Então o material ele foi dividido da seguinte maneira, que a gente tem um conteúdo numa letra muito confortável, tamanho
grande a letra, né? Um tamanho gigante até, bem confortável. E abaixo nós temos notas, tá? Algumas referências, a maioria das referências tem como base, como eu disse, a coleção As Obras de Armínio, publicada aí pela CPAD, e algumas outras obras, boas obras, né? Por exemplo, da editora Reflexão, que também trabalha excelentes publicações aí de teologia arminiana, né? Então aqui a gente tem um desenvolvimento histórico, né? Olha só. Aqui fala sobre Jacó Armínio, né? Ele pastoreou a igreja reformada em Amsterdã por aproximadamente 15 anos, entre 1558 e 1602. E aí ele fala um pouquinho aqui sobre os assuntos tratados na Declaração de Sentimentos de Armínio, né? E ele trabalhou 2 temas específicos nessa parte aí das suas obras, né? Predestinação e livre-arbítrio, uma vez que tais assuntos sejam os mais discutidos até hoje entre calvinistas e arminianos, fazendo-se ver as pessoas de forma dualista, eleitos e não eleitos, né? Então aqui ele vai trabalhar esse desenvolvimento histórico. Ele cita bastante frases do próprio Armínio, que estão aqui em umas letras diferentes aqui, né? Como se fosse em itálico, né? Destacado aqui para a gente entender. Ele vai citando alguns outros autores abaixo nas referências, algumas outras obras também. E aqui ele explica a diferença entre a linha de pensamento calvinista da predestinação e a linha de pensamento arminiana, né? Faz essa diferenciação aqui nessa parte, é muito importante, né? Então olha só, é interessante que ele vai dividindo por pontos, parte 1.3, a natureza dos 25 debates públicos acerca dos pontos teológicos e os 79 debates privados de Jacó Armínio. Que ele traz a linha de pensamento de Armínio bem condensada, focando no assunto predestinação e livre-arbítrio. Então essa primeira parte ela é mais histórica mesmo, né? Traz algumas críticas do próprio Armínio, né, com relação a alguns pensamentos. Aqui a gente tem a ordem metodológica estabelecida, né, com relação aos debates que Armínio teve sobre predestinação, por exemplo, sobre alguns temas como decretos. Então ele vai trazendo um âmbito bem histórico, né? Olha só, ele vai explicando. Segundo Jacó Armínio, quando ele trata da doutrina da adoção por Deus, afirma que a adoção é preparada para os que creem, não a fé que é preparada para os que serão adotados. Ele fala aqui sobre a adoção, diferenciando do pensamento de Calvino, né? Então aqui tem alguns pontos, né? O mal resulta de uma queda. Então tem muito conteúdo nessa primeira parte, né? Então aqui a gente vai... Deixa eu passar aqui já para a segunda parte, a gente está encerrando. Então a primeira parte foi mais histórica. E aqui a segunda parte vai focar na predestinação. Então ele trouxe aqui um âmbito histórico de predestinação e livre-arbítrio. E agora ele vai focar na predestinação, mas aqui ele não vai num viés histórico, ele vai trabalhar o tema predestinação dentro da visão arminiana. Então, muita gente fala, os arminianos não creem em predestinação. É um mito. Os arminianos creem sim na predestinação. E aqui ele vai explicar qual é a diferença da linha de pensamento arminiana com relação à predestinação para a linha calvinista, né? E Armínio bateu muito de frente com o pensamento sobre a predestinação dentro da linha de Calvino, que ele achava ser um extremo, né? Então, olha só. Predestinação como missão e não como fatalismo. Jacó Armínio questiona um tipo de predestinação que é mais filosófica do que bíblica, que tem sido ensinada e que tem trazido sérios problemas para o entendimento da salvação e do crescimento da igreja. Esse tipo de predestinação tem como classificação de suprassalapsariana. Ela afirma que Deus, por um decreto eterno e imutável, predestinou entre os homens alguns para a vida eterna e outros para a destruição eterna, sem qualquer consideração no que se refere à retidão, ao pecado, à obediência ou à desobediência, mas puramente por seu próprio prazer em demonstrar a glória da justiça ou misericórdia, ou demonstrar sua graça, sabedoria e poder livre e incondicional, né? Esse tipo de predestinação faz que Deus seja um Deus sádico. E nós encontramos na Bíblia um Deus que é amor, justo e bondoso. Armínio elenca uma série de rejeições a esse tipo de predestinação. Não é fundamental do cristianismo, não é fundamental da salvação, não é fundamental da certeza da salvação. Além do mais, ele nega o livre-arbítrio, outorgando ao homem por Deus. É uma explicação muito clara, né? E aí ele vai dividindo a predestinação para adoção de filhos,
né? Segundo Armínio, a predestinação promove grandemente a salvação dos seres humanos, porque ela é o poder e os próprios meios que conduzem à salvação, por fazer com que o ser humano sinta tristeza pelo pecado, solicitude sobre a sua conversão, fé em Jesus Cristo e um grande imenso desejo de realizar a obra de Deus, né? Tem um ponto importante, eu fiz várias marcações, aqui ele coloca 4 pontos, né? O primeiro ponto, segundo o decreto integral de Deus, Jesus Cristo é o fator fundamental para a mediação da salvação. Segundo ponto, Deus decretou receber aqueles e aquelas que se arrependem e creem em Cristo. Terceiro ponto, Deus administra, segundo o seu decreto, as formas suficientes e eficazes a fim de produzir o arrependimento e fé. Quarto ponto, esse ponto mostra que Deus sabia quanto aos que creriam e também aos que não creriam. Assim, Deus decretou salvar e condenar em particular. Essa ideia tem sua base na presciência de Deus. Por sua graça preventiva, Deus dispôs os meios, porém já sabiam quantos cairiam e quantos se salvariam, né? Eis aqui uma observação. Se Deus sabia tudo o que iria acontecer, da mesma forma a ideia parece estar de acordo com o esquema suprassalapsariano. O pensamento suprassalapsariano afirma que na criação Deus decretou a salvação de uns e a queda de outros. Logo, ele também sabia quem seria salvo e quem seria condenado. Então, aqui é uma reflexão do autor. Ele mesmo coloca aqui, ó, tem uma nota aqui explicando sobre isso, né? Então, ele vai desenvolvendo nessa parte 2, predestinação para a glória de Deus, sobre predestinação dos meios do fim. Ele foca em algumas explicações do próprio Armínio na sua obra, né, nas obras de Armínio. E aí ele faz um contraponto, citando algumas passagens bíblicas, algumas referências bíblicas, e fazendo a comparação com a linha de pensamento calvinista. Achei muito interessante, olha só, questão do arrependimento, pelo qual os seres humanos respondem à vocação divina, que ele vai trabalhar um pouquinho da visão sinérgica, né, com relação à salvação, o sinergismo, né, e não o monergismo, a causa do arrependimento, que é Deus, ele opera através de sua palavra e no seu Santo Espírito. Os pecadores são persuadidos pelo Santo Espírito de que Jesus foi constituído por Deus como autor da salvação. Então são pontos importantes para nos aprofundarmos cada vez mais sobre predestinação. E aqui ele traz uma explicação em Efésios 1, do 1 ao 14, ele traz a passagem bíblica, e aí ele vai explicando a passagem bíblica depois, né? E aqui ele traz algumas explicações também do próprio Armínio, tá bom? A última parte, o significado e os poderes do livre-arbítrio para as dimensões básicas de uma cristandade livre e responsável. Essa parte 3 é importante porque ele não trabalha só a teoria. Ele vai trabalhar na parte prática a importância do livre-arbítrio, da responsabilidade humana, né? Não só o livre-arbítrio, mas a nossa responsabilidade. Já que nós sim cremos na soberania de Deus, ele também aqui abre esse parêntese dentro desse capítulo para trabalhar a responsabilidade humana, né? Então aqui ele vai desenvolver, a partir da página 65, tudo aquilo que o livre-arbítrio representa, né? Então aqui ele cita Calvino, ele vai citar Lutero também, o debate de Lutero e Erasmo sobre o livre-arbítrio. Ele faz um pouquinho aqui na parte histórica. A criação do ser humano, uma verdade prática é que o livre-arbítrio é a condição outorgada por Deus ao ser humano de decidir obedecer ou não obedecer, mas foi perdido por causa do pecado, podendo ser recuperado em Cristo Jesus. Então ele cita aqui Eclesiastes 7:29, né? Então olha que interessante, o ser humano é criatura de Deus, composto de corpo e alma racional, bom e criado à imagem de Deus. A sua corporeidade tem a sua origem material pré-existente. Ele é da terra, enquanto a sua alma foi criada do nada. Armínio defende que o ser humano é composto de... Aí ele explica aqui o que o Armínio crê, a linha dicotomista, mas ele cita também a linha tricotomista, né? Ele faz aqui um desenvolvimento bem interessante. O significado de livre-arbítrio, ele vai explicar, olha só, muito bacana a explicação, bem prática. Então, olha só. Sem os poderes da graça divina, o ser humano jamais poderá sair do seu estado. Ele tem uma mente escura, destituída do conhecimento de Deus, incapaz de alcançar as coisas espirituais, as coisas do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo chama de homem natural. Então, aqui ele vai explicar que o ser humano, né, ele, após a queda, teve o seu livre-arbítrio totalmente corrompido, né, direcionado para o pecado. Então, a graça vem
restaura, e aí o homem consegue responder. É isso que ele explica aqui, é a linha de pensamento tradicional do arminianismo, tá bom? Sobre o conceito em que Deus entrou com os nossos primeiros patriarcas. Aqui ele vai trazer um âmbito bíblico de algumas passagens, e aí ele traz aqui a explicação sobre o pecado original, né? Até mesmo citando Calvino. E aqui, a partir da página 85, ele vai focar muito na providência de Deus. Armínio, ele foi um grande especialista também na doutrina de Deus, né, na divindade de Deus. E aí ele traz aqui também os benefícios de Jesus Cristo para o resgate do ser humano, né? Ele sempre vai aplicar a questão da depravação total e a ação da graça, né? E aí ele vai aqui também, né, mostrar que a graça não é irresistível, ela é resistível. Então, gente, é um livro muito interessante. Recomendo todos os arminianos inscritos aqui do canal adquirirem essa obra, tá? Não é um livro caro. E os calvinistas também, para conhecerem a linha de pensamento do próprio Armínio, porque aqui não é baseado em obras de arminianos. É um arminiano que se baseou no pensamento de Armínio com relação à predestinação e o livre-arbítrio, tá bom? A gente está chegando aqui na parte final. A parte final ela é bem prática. Ele vai desenvolver aqui alguns atributos de Deus, né? E mostrando que Deus preza pela liberdade humana, porque de fato ele não passa por cima dos seus atributos, citando passagens do Antigo e Novo Testamento, né, que demonstram a existência do livre-arbítrio ou da liberdade, a nossa responsabilidade humana, né? E aí nós chegamos aqui no finalzinho, né? Ele faz uma citação aqui de Israel. E aqui nós temos algumas referências bibliográficas de obras que ele consultou, bíblias, livros, comentários bíblicos, para ainda mais nos aprofundarmos nos estudos. 120 páginas, encerramos o conteúdo desta ótima e excelente publicação da BV Books, Predestinação e Livre-Arbítrio na Teologia de Jacó Armínio. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir esse livro, mas vocês podem também acessar o site da BV Books, e lá vocês encontram este livro, kits com materiais, né, que focam no assunto. Também vocês encontram lá bíblias de estudo e muito mais. Acesse aí o site da BV Books. Agradeço mais uma vez ao pessoal da BV Books pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo review, se Deus assim permitir.